Um grupo de adolescentes entediados morando em Seattle, em plena pandemia, resolveu fazer uns TikToks para passar o tempo, uma distração bem comum entre adolescentes, ainda mais no auge do lockdown, não é mesmo? Porém, eu tenho certeza que eles jamais imaginaram que um dia eles iriam encontrar uma mala extremamente suspeita, com sacos pretos dentro dela e exalando um odor que só poderia ser descrito como o cheiro da morte. Venha comigo entender como a gente chegou até aqui. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, hein, meu anjo? Tudo bom? Espero que sim. Eu queria rapidinho só agradecer do fundo do meu coração o Pix que o Adilson mandou alguns dias atrás. Vocês me apoiam demais a continuar seguindo aqui com o canal. Se você também quiser mandar um Pix de qualquer valor, você pode mandar para minha chave atrásdafita@gmail.com. E você também pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos, belezinha? E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Nossa história de hoje começa no dia 19 de junho de 2020, terceiro mês da humanidade trancado dentro de casa devido à pandemia. A essa altura eu só lembro que a minha sanidade tava por um fio já, só quem viveu sabe, viu? E mais entediado do que eu, só mesmo esses adolescentes que moravam em West Seattle, um bairro de Seattle, uma cidade no estado de Washington, nos Estados Unidos. E eles estavam tão entediados que eles resolveram participar de uma trend que eles viram na rede social vizinha, se é que você me entende. E aí tinha esse aplicativo chamado Random Nautica, algo como Aleatória Náutica em livre tradução. E o esquema era o seguinte: esse aplicativo te dava uma coordenada aleatória ali na região próxima de onde você morava. E você podia ir conferir o que tinha nessa coordenada, né, nessa localização aleatória, ou você podia pedir uma outra coordenada aleatória. Beleza? Ok, até aí tudo bem. O que poderia dar errado? Pois é, eu sei que no fatídico dia de 19 de junho de 2020, esse grupo de adolescentes em específico recebeu a famigerada localização no Random Nautica. E chegando lá, eles veem que o local era um pier numa praia chamada Alki. E claro que eles começam a filmar tudo inicialmente apenas com a intenção de fazer o vídeo que eles iam postar para provar que eles tinham cumprido a missão do aplicativo. Até que eles se depararam com uma mala jogada por ali. Olha, eu sei que eu era a nerd do grupo, porque a essa altura eu já seria a pessoa que ia estar chorando, implorando pelo amor de Deus para não abrir a mala. Eu vou chamar minha mãe, chama a polícia, pelo amor de Deus. Mas esses jovens eram bem mais corajosos do que a Rebeca adolescente e eles resolveram abrir essa mala preta. E na legenda do vídeo postado eles escreveram o seguinte: no momento em que ela foi aberta, o cheiro foi esmagador. E aí, finalmente, a essa altura, eles estavam alarmados, né? Eles estavam desconfiados o suficiente para entrar em contato com as autoridades. E os oficiais que atendem ao chamado confirmam que, sim, o conteúdo macabro da mala eram restos mortais. E pior ainda, os restos não eram nem só de uma pessoa, mas de duas pessoas diferentes. Socorro, Deus! Apesar do conteúdo extremamente perturbador, o TikTok se recusou a derrubar os vídeos das malas com os corpos dentro, alegando que ele não violava os termos de serviço. Ok, o que viola então o TikTok? E assim o vídeo foi visualizado pelo menos 30 milhões de vezes e demorou alguns meses e alguns vários pedidos e apelos das famílias das vítimas para o aplicativo finalmente decidir deletar o conteúdo da sua plataforma. E na verdade a gente não tem nem certeza se foi realmente o TikTok que decidiu apagar ou se a pessoa que postou teve um momento de consciência, de piedade das famílias e resolveu deletar o vídeo. Mas sei que depois que o vídeo foi postado, a busca da polícia encontrou várias outras mochilas e sacos de lixo preto idênticos ao que foram encontrados dentro da mala original ali pela região da praia de Seattle. E em todas elas continham partes diferentes do corpo de dois indivíduos inicialmente não identificados, mas através dos testes de DNA, a polícia conseguiu confirmar que as suas vítimas eram um homem e uma mulher, chamados Austin Venner e Jessica Lewis, que tiveram as suas vidas roubadas com apenas 27 e 35 anos de idade, respectivamente.
Depois da identificação dos corpos, foi bem rapidinho que os policiais encontraram um registro feito pelas famílias reportando o desaparecimento do casal, e esse registro tinha sido feito apenas 10 dias antes do vídeo da mala. Quem conhecia o Austin e a Jessica sabia que eles eram muito bacanas, mas tinham passado lá pela sua cota de momentos difíceis na vida. Depois que o abuso de substância infelizmente se tornou rotina na vida deles, mas ambos tinham tomado a decisão de se livrar da dependência e ficarem limpos para poder criar os filhos do casal. E pior que eu já ouvi algumas histórias assim, se tem uma coisa que faz a pessoa mudar da água pro vinho, às vezes, é ter um ser humaninho que depende de você, né? Que para quem você precisa dar um futuro melhor, às vezes, tá? Nem sempre o milagre vem não, viu? Cuidado, menina. O casal chegou a morar em uma van nos tempos mais difíceis e de dinheiro apertado, e quando eles finalmente se organizaram para alugar um lugar de verdade, eles deram o grandíssimo azar de fazer um acordo com um moço chamado Michael Dudley para alugar um Airbnb bem superfaturado, preço assim de aluguel bem salgado. Mas como o crédito do casal, né, o nome na praça deles estava sujo depois do período de vício, eu imagino que eles aceitariam qualquer lugar que aceitasse eles, você tá me entendendo? E até pela aparência do Michael, um senhor já de idade, de óculos, talvez o casal imaginou que estava seguro, não é mesmo? O Michael, na época do crime, já tinha lá os seus 60 e tantos anos de idade, mais do que a idade suficiente para não se meter numa confusão que poderia mandar ele pra cadeia pro resto da vida, não é mesmo? Aparentemente não. O Michael era literalmente o pior pesadelo de muita gente encarnado, um indivíduo que tinha uma aparência amigável e até segura, que te fazia baixar a guarda, mas atrás dos óculos e da barba grisalha se escondia um monstro homicida. E no dia 9 de junho de 2020, o serviço de emergência da região de Seattle recebeu uma ligação às 7h15 da noite de uma mulher contando o seguinte: Oi, meu marido e eu acreditamos que a gente ouviu barulhos de tiro vindo do vizinho e agora a gente tá ouvindo alguém gritando por socorro. Quando perguntada se ela achava que eram gritos de homem ou de uma mulher, ela respondeu: parece um homem. 7h15 da noite, Michael, sabe? Hora de tá indo dormir já. A minha bisavó, hora dessa, ela tava indo dormir já e tu tá aí acordado fazendo besteira, rapaz. Aproximadamente 10 minutos depois, o mesmo casal liga novamente, dizendo que eles ainda estão ouvindo gritos vindo da casa do vizinho deles. E eles acreditavam ter ouvido alguma coisa parecida com: por favor, pare, não faça isso, me deixe ir embora. E depois, absoluto silêncio. Algum tempo depois, a polícia finalmente aparece para bater na porta de um tal de Michael Dudley. Mas sei que nessa noite o Michael não respondeu aos oficiais batendo na porta dele. Por que será, né? E como eles também não tinham causa provável suficiente para invadir a residência sem um mandado judicial, não tinha muito que os policiais pudessem fazer naquele momento, infelizmente. Agora que o Michael estava dentro de casa, ele estava sim. O que ele estava pensando ouvindo a batida da polícia na porta da frente, eu não faço a menor ideia. Mas o fato é que a essa altura ele já tinha não um, mas 2 corpos dos quais ele precisava se livrar urgentemente. E assim ele começa o processo de dividir as suas vítimas em pedaços. O Austin e a Jessica tinham se conhecido em uma venda de garagem, né? Quando o povo pega as coisas que não quer mais e coloca na garagem da casa para vender. Um bazar informal, sabe? Eu já tinha visto em vários filmes americanos, mas então aparentemente essa tradição realmente existe lá. E sei que nessa venda de garagem a Jéssica tava de boas quando um carinha muito inconveniente resolveu dar em cima dela e ela ficou extremamente desconfortável com a iniciativa indesejada. E parece que o desconforto dela foi tão palpável que levou o Austin a se intrometer ali e ajudar ela a se livrar do caboclo sem noção, e a partir dali eles viraram companheiros de vida. Sim, ele nem conhecia ela e ele foi tentar ajudar ela a se livrar de um macho sem noção. Com seus 35 anos de idade, a Jéssica era um pouco mais velha que o Austin, com os seus 27, mas o casal não se importava nem um pouco com isso e eles acabaram se tornando parceiros nos momentos bons. Mas infelizmente eles também pegaram um hobby de casal bem complicado: usar metanfetamina. E aí, gente, eu já ouvi dizer que quando você tem questões com substância e você se aproxima de outra pessoa que também usa, lascou. Lascou, foi tudo.
Nessa situação complicada, as chances do filho do casal já terem presenciado os dois extremamente chapados é altíssima, eu diria, mas porém nada confirmado. E em 2019 eles finalmente conseguem se ajustar o suficiente para deixar a vida de morar na van de lado, porque o tal do van life só é bacana pra gente rica que quer fazer um mochilão no Chile. Quando você é obrigado a viver assim por uma situação financeira e ainda tem crianças para cuidar, acredite, a situação fica bem menos divertida, viu? Mas em 2019 as coisas pareciam estar melhorando quando eles conseguiram finalmente largar o abuso de substâncias e um dos familiares do Austin, tentando ajudar ele, apresenta o casal para esse moço chamado Michael Dudley. O jeito que eu carregaria essa culpa em mim pro resto da vida e não tem terapia que fosse dar conta, menina. E aí, só com o preço de $1.500 que o Michael cobrava por mês por um quarto na casa dele, você já percebe de cara que ele queria se aproveitar do casal, sim, porque é absurdo um valor desse para um lugar que você não vai ter nem privacidade direito. Mas eu já ouvi falar que se criou essa cultura de aluguel de Airbnb porque a documentação e a checagem do histórico da pessoa que vai alugar é bem mais de boa, mas aí para compensar essa facilidade os caras enfiam a faca no preço do aluguel. Infelizmente, escolhas da vida adulta, né, meu povo? Não dá nem pra ter certeza se o casal tinha acesso a um banheiro só pra eles e as crianças, ou se até isso eles tinham que dividir com o Michael. Mas a mãe do Austin afirmou posteriormente que o Michael era extremamente controlador. A família dos dois tinha que ter autorização expressa do Michael antes de poder visitar a Jessica e o Austin. E depois de tudo que aconteceu, eles descobriram que o passado que o Michael escondia era de arrepiar. E se eles sequer sonhassem com tudo isso antes, jamais que o familiar do Austin ia sugerir que o casal fosse dividir o mesmo teto com esse descompensado do Michael. Saca só. Ele já tinha sido acusado de assédio sexual que resultou na justiça concedendo à vítima dele uma ordem de restrição contra o Michael. Aquele negócio lá de que você não pode chegar perto dessa pessoa a mínimo de tantos metros de distância, tá ligado? E para piorar mais um pouco, a vítima dele era ninguém mais, ninguém menos do que a própria filha do Michael. Assédio sexual, filha, tá? E essa ordem de restrição tinha sido preenchida em 2018, apenas 2 anos antes dos assassinatos, ou seja, nem na terceira idade o Michael tinha deixado de ser uma ameaça para a sociedade, um verdadeiro sociopata se escondendo atrás do cabelo branco. De acordo com as queixas da filha do Michael, ele já vinha abusando dela há vários e vários e vários anos, e a primeira vez que ela lembrava do pai sendo um verdadeiro monstro, ela tinha apenas 10 anos de idade. Ela não faz a menor ideia de qual substância o Michael utilizou, mas ele usou alguma coisa para deixar a própria filha tonta. Abusou do corpo dela enquanto ela estava inconsciente e quando ela acordou, ela percebeu que ela tinha dormido na mesma cama que o pai naquela noite. E não de um jeito fofinho, tá? Como se não bastasse tudo isso, quando o Michael ficava pistola por qualquer motivo, ele ameaçava a vida dela com uma arma ou com qualquer objeto que ele pudesse usar para machucar ela. Um pai não, um encosto, um satanás na tua vida, né? Mas aí o juiz, ao recusar a ordem de restrição solicitada pela vítima, declarou que essa alegação e o relacionamento entre as partes não configura a definição de abuso sexual. Eu não vou nem comentar. Se isso aqui não configura, o que é que configura então, seu juiz? Mas segundo esse juiz, que eu tenho certeza que era um homem, na verdade as queixas se encaixavam sob violência doméstica e por isso a ordem de restrição não seria concedida. Traduzindo, a gente vive num mundo em que todo mundo adora dizer que odeia gente que machuca criança? Sim. Pior raça que tem nesse mundo, um chorume em forma de ser humano, mas se ele for da sua família, aí você é obrigada a conviver com ele, tá bom? Espero ter ajudado. Tchau! É assim que eu imagino essa desse juiz, tá? Sério, gente. Sério. Quando a tia da Jéssica chamou o Michael de controlador, ela não estava exagerando nem um pouco, afinal ele tinha chegado ao ponto de instalar rastreadores ilegais no veículo dos seus inquilinos, porque por algum motivo ele se achava no direito de saber para onde eles iam o tempo todo. Apesar disso ser extremamente contra a lei, e eu acho que quando a tia da Jéssica falou que ele era controlador, eu acho que nem esse detalhe ela sabia ainda, tá? Então imagina o que ele fazia assim, cara a cara. Socorro.
O Michael também era o tipo de indivíduo que se você começasse uma briga com ele, ele ia ficar puto e te mandar meter o pé dali, mas antes que você pudesse ir embora, ele ia trancar a porta te mantendo preso com ele. Se você já lidou com alguém assim, dá até um arrepio só de lembrar, né, menina? E como se tivesse pouco, esse maníaco foi responsável por tirar a vida de um cachorro dos inquilinos dele, batendo no animal até a morte com um martelo. Segundo ele, porque o cachorro teria matado uma das galinhas dele. Entendi, Michael. Faz todo sentido sim, viu? Em 2016, o Michael chegou a ser acusado de agressão física depois que a ex-namorada prestou queixas, depois que o Michael puxou ela pelo cabelo e jogou ela no chão com toda a força em uma briga que o casal teve. Depois disso, ele jogou as coisas dela pela janela e ameaçou a vida dela com uma arma. Apenas 10 dias depois dos vizinhos que ouviram os tiros e ligaram para a emergência, os corpos da Jessica e do Austin foram encontrados pelos adolescentes gravando o TikTok e no comecinho de julho as famílias deles imploraram por ajuda na investigação e ofereceram a recompensa em dinheiro no valor de $10.000 para qualquer pessoa que entrasse em contato e tivesse alguma informação que pudesse levar a polícia ao monstro responsável por tudo isso. Pelo envolvimento com substâncias, a família inicialmente pensou que pudesse ter alguma coisa a ver com isso, alguma inimizade do passado deles, talvez eles estivessem devendo a alguém. Até porque, além dos conteúdos das malas e dos sacos de lixo, a polícia não tinha muitas evidências para trabalhar mesmo. Mas o pouco que eles sabiam incluía o fato de que a causa de ambas as mortes foram ferimentos de bala, e que o casal, antes de ser assassinado, estava morando com um tal de Michael Dudley. E veja você só que coincidência, os vizinhos dele tinham ligado para a polícia para denunciar barulhos de tiros 10 dias antes dos corpos do casal serem encontrados. Não existe coincidência na investigação de homicídio, ok? Mesmo assim, com toda a burocracia envolvida, os investigadores ainda demoraram 2 meses para conseguir um mandado de busca para a casa do Michael, e a essa altura ele já tinha dado tempo mais do que suficiente para o Michael mudar absolutamente tudo no quarto que o casal ocupava e com certeza se livrar de muita coisa que ele não queria que a polícia visse, não é mesmo? Mas por mais que o Michael tenha achado que ele limpou e se livrou de tudo, a polícia ainda conseguiu encontrar alojadas na parede de gesso 3 balas compatíveis com a arma do Michael e marcas numa mesa e na moldura da cama que provavelmente foram causadas pelas balas ricocheteando. E eles também encontraram uma manchinha bem pequena de sangue que combinava com o DNA do Austin, só o suficiente para ser o prego no caixão desse desgraçado do Michael Dudley. No dia 24 de agosto de 2020, o Michael foi oficialmente indiciado com 2 acusações de assassinato. E tudo isso teria acontecido por causa de uma briga sobre o aluguel atrasado no dia 9 de junho. E ele queria tanto receber o dinheiro dele, ele queria tanto ser pago, que ele matou os caras, eliminando pra sempre a chance deles pagarem ele. Aí eu espero muito não ver nenhum comentário de ninguém achando normal isso não, viu? Beleza, a pessoa atrasar o aluguel é paia. Dependendo do quão pistola você ficar, você expulsa ela da sua casa, joga as coisas dela pra fora. Já seria escroto o suficiente, mas beleza. Dependendo da situação, eu até entendo. Não isso aqui, gente. Sério. Infelizmente, o caso que a polícia tinha contra o Michael era puramente circunstancial, mesmo com a mancha de sangue do Austin, já que ele podia alegar que ele tinha sangrado em um momento diferente, né, em uma outra situação, se machucando de algum outro jeito. Qualquer coisa para tentar livrar a barra do Michael, não é mesmo? A arma do crime também não foi encontrada em lugar nenhum, ou seja, o Michael realmente aproveitou os 2 meses que ele teve até a polícia ter autorização para entrar na casa dele, mas, mesmo assim, o advogado de acusação conseguiu montar o seu caso com base nas mais de 20 evidências circunstanciais que ele tinha, entre elas os registros telefônicos da Jessica e do Austin na noite em que tudo aconteceu. O casal dividia um aparelho telefônico para poder manter contato com seus familiares mais próximos. E esse aparelho foi desligado no dia 9 de junho de 2020, pouco depois das 7 da noite, minutos antes da vizinha ligar reclamando do barulho de tiros, lembra? E aí o telefone do Michael misteriosamente emitiu um ping ali na região da praia Alki no dia 18 de junho, um dia antes dos TikTokers encontrarem as malas na praia. Bingo!
E essa foi a única vez que o celular do Michael esteve próximo da região da praia nos últimos 3 meses, de acordo com os registros do telefone. Ou seja, não era um lugar que ele costumava ir lá, né, pra dizer que era só mais uma coincidência, que ele estava indo de boa pra praia e aí acharam uns corpos por lá. Não, ele não fazia isso de forma cotidiana, levando a acusação que foi na noite do dia 18, foi quando ele se livrou dos restos da Jessica e do Austin. Na defesa do Michael, eles tentaram de tudo, criticaram a investigação da polícia, trouxeram um especialista não sei de onde raios para testemunhar que as balas encontradas na casa do Michael não tinham passado pelo corpo humano antes de se alojar na parede. Mas caso você não saiba, tá? Pagando bem, você arranja especialista para dizer o que você quiser no julgamento, viu? Eles também alegaram que a polícia não achou nenhuma gota de sangue no carro do Michael. Eles tentaram de tudo, claro, né? Advogado de defesa, enfim. E claro que o Michael se declara inocente e afirma com 100% de certeza que ele não teve nada a ver com esses crimes. Assim como todo monstro psicopata que tem coragem de destruir a vida das pessoas, mas não tem coragem de ser homem suficiente para assumir, não é mesmo? Todo caso é a mesma história. Segundo ele, só podia ter sido que alguma outra pessoa aleatória invadiu a casa dele naquela noite e matou o casal de forma brutal. Provavelmente algum outro usuário de substâncias, é a insinuação do Michael. No vídeo do interrogatório dá pra ver que ele fica realmente surpreso quando o policial avisa ele que ele foi preso em relação aos homicídios. Ele responde: "Você ficou maluco? Você tá dizendo que eu matei eles?" E ele chega até a afirmar que o Austin e a Jessica eram amigos dele. A audácia. A audácia. Se fizer isso comigo e me chamar de amiga, depois eu volto pra te assombrar, viu? Ele complementa a história alternativa deles, contando que o Austin e a Jessica já tinham sido mantidos reféns por uma galera aí. Então, com certeza, foram eles que voltaram novamente por algum motivo para terminar o serviço. No julgamento, o Michael testemunhou em defesa própria e o álibi dele naquela noite era simplesmente inexistente. E depois de 5 semanas de julgamento, o Michael foi considerado culpado das 2 acusações. Em abril de 2023, o Michael, que foi apelidado pela mídia americana de Lethal Landlord, o senhorio letal em livre tradução, foi sentenciado a 46 anos e 8 meses atrás das grades, sem possibilidade de liberdade condicional. E aí, né, realmente vai cumprir, não vai ser que nem a Richthofen, que se tivesse cumprido a carambola da pena dela era para estar saindo da prisão com 58 anos de idade e não ter tempo de engravidar e trazer uma pessoa para esse mundo quase condenada a sofrejar. Mas enfim. E com a idade avançada do Michael, a gente pode ter fé em Deus que ou ele vai morrer atrás das grades, ou se ele conseguir sair da prisão ainda com vida, ele vai estar acabado demais para machucar mais uma pessoa que seja nessa vida. Já machucou gente demais, já fez caquinha demais já tu, Michael. Tá bom já. Na sua declaração no final do julgamento, o Michael afirmou: "Isso não é sobre mim, é sobre justiça para o Austin e a Jessica e considerando tudo, eu tenho certeza que a verdade um dia vai vir à tona." No final, eles eram bons, apesar da sua natureza perniciosa. A audácia, bicho. O assassino querendo implicar que ele é superior às próprias vítimas só porque elas usavam substâncias. Olha, é cada coisa que a gente escuta, viu? Mas o juiz, ouvindo isso, não se impressionou nem um pouco com o discurso do Michael e ainda respondeu que a senhorita Lewis e o senhor Werner podiam não ser perfeitos na sua vida, mas eles não eram perniciosos. Gente, pernicioso, definição, que prejudica, que traz perigo ou causa danos. E aí o Michael, com todo esse histórico dele, com a própria filha querendo uma ordem de restrição contra o Papai Noel dos infernos, ele me tem a audácia de usar essa palavra para descrever as pessoas que ele matou de uma forma covarde, as vítimas dele, sabe? Sério, gente. E é isso, eu não tenho nem o que dizer para encerrar o vídeo de hoje. Aliás, eu até tenho o que dizer, mas eu acho que o YouTube ia desmonetizar esse vídeo muito rápido. E aí você me diz se você já tinha ouvido falar desse caso do descompensado do Michael e do azar que a Jessica e o Austin tiveram quando tudo que eles mais queriam era justamente começar a colocar a vida de volta no lugar. Infelizmente, eu só posso desejar que o grupo de jovens que encontrou a mala não tenha ficado muito traumatizado com esse evento. Imagina, sério, um dia você só quer fazer uma trend no TikTok com seus amigos adolescentes e... Ai... Porque, infelizmente, para as famílias do Austin e da Jessica, eu tenho quase certeza que o trauma e a dor da perda é inevitável numa situação dessas.
E até a próxima, você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, porque eu tô dando gás pra voltar a postar 2 vezes por semana e eu tô tentando fazer os vídeos maiores porque eu sei que vocês gostam, mas tem que assistir, né? Poxa vida, tem que me ajudar também. Já deixou o like? A essa altura, se não tiver deixado o like, tá vacilando, viu? E eu vejo vocês na próxima, tá, meus amores? Tchau!